os caminhos para a longevidade feminina. Aqui no Pelo Amor de Deus, a gente já falou sobre o envelhecer bem, né? E quando trouxe esse tema aqui, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que é a longevidade e o que nós fazemos hoje, pensando lá no futuro, né? Eu penso muito sobre isso. Eu hoje, a Cláudia, dos 39 anos, 39 ainda não é 40, tá? eu vou entrar no ENTA este ano, mas o que a Cláudia dos 39 faz, que vai refletir na Cláudia dos 60, na Cláudia dos 70, né? Então, o bate-papo hoje com as minhas convidadas e uma convidadinha muito especial, que veio durante toda a sua morada intrauterina, agora veio para o mundo de cá e veio participar, que é a Serena, né? Então, para quem acompanhou aí os episódios, com a Tá grávida, agora a Serena também vem participar das gravações. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Clara. Obrigada. Se apresentem, então, antes da gente começar o nosso bate-papo. Bom, eu sou a Dayana, sou nutricionista funcional e esportiva, e eu pensei, assim, nesse tema porque tem sido recorrente no consultório, homens, né, agora buscando uma alimentação mais saudável, pensando no envelhecimento. O que antigamente era muito raro, né? Porque antes os homens iam na consulta, qual que é o seu objetivo? Não sei, minha esposa que agendou pra mim. Era bem assim, né? Ou buscando ali só o ganho de performance, massa muscular. E hoje em dia tem mudado muito, né? O perfil das pessoas que eu tenho atendido, né? Elas têm pensado muito em envelhecimento saudável. Sim. Bom, eu sou Thaís, sou ginecologista e obstetra, né? E tô aqui para contribuir também com esse assunto sobre longevidade, porque nunca é cedo para começar a pensar nisso, né? Então, com certeza. Bom, eu sou a Flávia, sou médica ginecologista também, tenho a formação em medicina ayurvédica e também sou consteladora familiar. Isso mesmo. Então, vamos começar falando, primeira coisa, o que é longevidade para vocês? Bom, o que eu penso? Longevidade é você chegar numa idade mais avançada, mas com autonomia, né? Sem depender de outras pessoas para fazer as coisas básicas do dia a dia, né? E eu vejo muito, assim, a minha batiana, ela é oriental, então, assim, ela tem 87 anos, ela mora sozinha e ela faz tudo. Ela cozinha, ela lava roupa, né? Cuida da casa. Então, pra mim, quando você pensa em envelhecimento saudável, é isso, né? Tipo, ter autonomia pra, sei lá, cair um controle remoto no chão, você conseguir agachar e pegar, né? Sim. Então, com qualidade, né? Com qualidade. A ideia é ficar o máximo de tempo possível nessa existência na Terra e poder evoluir o máximo que puder. E pra isso a gente precisa cuidar do corpo pra ele chegar lá dessa forma. Não pensar só, a gente vai chegar nesse assunto, mas atividades, alimentações que tragam o corpo perfeito agora sem, na verdade, trazer o benefício de um corpo saudável no futuro. Né? Acho que mais do que uma idade, né, é trazer essa ideia mesmo da gente viver bem, né, da gente viver com qualidade de vida. E eu acho que esse é o ponto, da gente viver em equilíbrio e não, né, doente, com uma série de limitações físicas, né, então acho que muito nesse sentido mesmo, né, até porque quanto mais tempo a gente viver, mais tempo eu tenho para desenvolver o meu eu interior, né? O meu espírito, a minha alma, como cada um queira chamar, né? Mas eu vou poder desenvolver aquilo que eu sou quanto mais tempo eu tiver aqui nesse plano, né? Então, se eu reduzo isso, eu tô perdendo a oportunidade de estar crescendo aqui nesse interim, né? Não é? O Bert, ele não... com 92 anos, ele ainda estava resolvendo uma questão da mãe aos 92 anos. Sim. Né? Então, eu acho que isso faz muito sentido mesmo, quanto mais tempo a gente tiver aqui, mais a gente vai estar crescendo e evoluindo, né? Então, é a gente poder se dar esta oportunidade de vida mesmo, né? E a verdade a gente vai envelhecer. Não tem como a gente mudar, né? Nós nascemos, vamos envelhecer e vamos morrer um dia. E, com certeza, nesse meio do caminho, a gente vai adoecer.
né? E como é que a gente vai cuidar desse corpo material que nós temos para ele recuperar e continuar nesse caminho com qualidade de vida, quem sabe fazendo trilha aos 80 Eu anos. falaria que não necessariamente adoecer. Também penso Né? nisso. A gente vê que tem pessoas que envelhecem que fazem uma transição tranquila para a morte. Né? Que a gente escuta às vezes, fulano morreu dormindo, e a pessoa até então tinha uma boa saúde, não tinha nenhum, né? Claro, a gente vai perdendo, a gente não vai conseguir correr às vezes o mesmo tempo que a gente corria há 30, 40, 50 anos atrás, mas é possível também a gente fazer uma transição suave, eu acredito nisso. Não que essa desculpa, eu não quis dizer a doença para transição para morte, mas resfriado, por exemplo, a gente vai pegar doenças vão aparecer na nossa vida, né? Não tô falando necessariamente de nada trágico, acamado. Eu entendi, mas na verdade acho que é bem isso, porque quando a gente pensa na longevidade, a gente diminui também a gente melhora o nosso sistema imune e a gente diminui também as chances de doenças aí ao longo da vida, né? Porque as doenças, eu não sei onde que eu vi, nada mais, a gente acha que são vírus e tal, mas na verdade eu acredito muito que é uma abertura que a gente permite para que isso aconteça, né? De alguma forma. Então, eu acho que essa questão da longevidade, ela vem muito nos hábitos. Quais hábitos eu tenho da minha vida hoje que vão permitir ter uma longevidade ou não? A Ayurveda traz um conceito até que é um pouco mais amplo, que é um estilo de vida rejuvenescedor. Gostei. Então, tem um estilo de vida rejuvenescedor, Já tem consulta organizada para isso. Que bom, gostei, fala mais. Que é muito mais amplo, porque quando a gente pensa em estilo de vida, eu tô abarcando um todo, né? Não quando eu penso no estilo... então o estilo de vida tá incluso o cuidado que eu tenho com a minha alimentação, né? A prática de atividade física que eu tenho. Se essa atividade física que eu tenho, ela é adequada para mim, para minha individualidade, porque não é isso. Não é o que funciona para o outro, funciona para mim. Então, é a gente olhar essa individualidade. A mesma coisa a alimentação, né? Então, o que faz bem para mim pode não fazer bem para o outro, né? Então, eu vou olhar para atividade física, para o exercício. Eu vou olhar também para práticas, né, como as meditações, os exercícios respiratórios, mindfulness, né, são práticas também que elas vão trabalhar a mente. E a gente também precisa cuidar disso. Então, o estilo de vida não é só alimentação e atividade física, né? Como que eu cuido dessa mente, né? Então, e que daí a gente pode ir além. Eu tô falando aqui algumas práticas que são muito ligadas, né? A tradição da Ayurveda, né? Como a meditação, né? Os exercícios pranayama, que são chamados esses exercícios respiratórios. Mas a própria questão da psicoterapia, né, é uma forma, né, o sono, então a gente tem hora adequada pra gente dormir, pra gente acordar, pra gente diminuir estímulos, pra gente respeitar esse descansar do corpo, que na verdade não é bem um descansar, porque quando a gente vai dormir, a gente está fazendo a digestão de outras coisas. Então, ao longo do dia, eu estou me alimentando e estou fazendo a digestão mais biológica do trato gastrointestinal. À noite, quando eu vou dormir, eu estou digerindo as minhas emoções e o meu mental. Olha, que né? Então, eu vou dormir. É importante eu dormir, é importante eu sonhar, é importante eu descansar, porque é o momento que eu estou fazendo a digestão da mente. Né? E o quanto hoje, às vezes, a gente tem um estilo de vida que não respeita esses ciclos do dia, esses ciclos do mês, das estações. Então, a gente ter um estilo de vida que a gente respeite a nossa ciclicidade, né? E assim, você falando do sono, tem muitos estudos, né, que mostram que os hábitos de hoje em dia, ficar no celular até tarde, né, virar à noite assistindo série, que você não tem um sono adequado, um descanso adequado, isso interfere na fertilidade da mulher, no envelhecimento, né, precoce, o estresse, por isso que é muito importante o manejo do estresse. Então, a alimentação, a atividade física ajuda, mas existem outras terapias alternativas para você ter esse manejo do estresse, porque o estresse contribui muito, né, para esse envelhecimento precoce, né? Então, isso tem sido muito comum, assim, mulheres com 34 anos
com envelhecimento ovariano, que não conseguem engravidar. E o quanto que é importante nesse isso, estilo né? de vida também a nossa conexão com a natureza, no sentido de contato com a natureza, né? E o quanto que a gente também perde isso, às vezes, no dia a dia, principalmente, né, a gente que mora em cidade e tal, a gente perde. E esse contato mesmo com a natureza, ele é fundamental, a gente é bicho. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, antes de tudo, a gente é bicho. A gente é bicho. A gente desenvolveu, né, a questão da consciência, a gente tem a questão da mente, o raciocínio, mas a gente é bicho. A nossa natureza é animal. Quanto mais a gente se aproximar disso, mais a gente vai viver bem, com longevidade. Quanto mais a gente se distanciar disso, mais a gente vai se intoxicando mesmo, né? Se a gente for ver a veneração que a gente tem pela exaustão, eu sei que já tem vários episódios sobre isso aqui. Veneração pela exaustão e pelo sono curto, né? Nossa, eu rendo dormindo só 4 horas, né? Isso, um dia a conta vai chegar, né? Com certeza. A gente já pode ver dificuldade de aprendizagem nas crianças que estão vindo, né? A gente pode ver também até questão de obesidade que tem aumentado. E também de QI. Foi a primeira geração que diminuiu o QI na humanidade. Foi a primeira geração que não aumentou o QI, diminuiu o QI. Então, tudo bem que são dados, né, aleatórios e tudo é muito multifatorial, mas se a gente for colocar o que mudou, né, de um tempo para o outro, o que a gente percebe, né? E o sono é uma delas. E como a hora que você fala da questão da natureza, me veio ontem, eu deixei a Maria Luísa na colônia de férias. E a gente tava lembrando de uma colônia que era o Sítio de Pano, que ela amava. E eu encontrei com a dona do Sítio de Pano no dia anterior e a gente tava falando disso. Ela falou assim, ai, mamãe, sabe por quê? Olha só, ela tem 7 anos. Ela falou assim, que eu tava levando, ela falou assim, como é essa colônia? Eu falei, ai, tem um gramadão verde. Ela, ai, que delícia. Ela falou assim, ai, é isso que eu queria. Ela falou, meu sonho seria morar o meu sonho é morar numa chácara, acordar e ver a natureza, ouvir o barulho dos passarinhos, sentir o cheiro do ar. Ela falou assim, porque hoje a gente acorda e é só fom-fom. A gente olha, só vê prédio. Olha a percepção dela aos 7 anos. E o quanto que as escolas contribuem nesse processo, porque você vê que tem muitas escolas hoje que são só concreto. Puramente tecnológicas. Só concreto, não tem uma área verde, não tem um espaço livre para um brincar livre, né? E isso é uma coisa muito séria na infância. Muito, muito. Né? E o quanto essa conexão faz parte da essência. Sim. Porque o que ela fala na fala dela é o que ela sente. Né? Então vem muito do sentir que ao longo aí dos anos a gente vai mudando e podando e todos os episódios que a gente tem falado aí, né? Mas qual é a essência? Pensando na longevidade, né? Se a gente for ver, é bem comum a gente ver histórias dentro da família, mas a Bisa comeu, sei lá, banha de porco todo dia e viveu 99 anos, né? E sempre, da minha família tem várias histórias, assim, né? Só que eles não passavam, né, os creminhos que a gente passa hoje em dia, não comia a comida de latinha que a gente come hoje em dia, a comida de pacotinho, de fast food, né? Então era outra história. O trabalho né? também era outro. E o quanto que a gente ainda desconhece esse envenenamento coletivo que a gente está vivendo, né, com esse processo da industrialização, né, porque não se fala nisso, as pessoas não sabem. Você vai conversar com a grande maioria, elas não têm noção que a panela onde está sendo feita a comida pode influenciar na saúde, que aquele pacotinho do fast food, aquilo lá tá cheio de substâncias químicas, que você ainda coloca coisa lá dentro quente, que é para liberar essas substâncias químicas, que é para você consumir mesmo, né? Né? Os produtos de beleza que a gente usa, todo mundo fala, ai, mas só tem um pouquinho de parabeno, é só um tiquinho, doses baixas, não faz mal. Aqui, ó. Só que o problema é que não é tudo natural. Obrigada. Tem um da manhã e um da noite diferente, tá tudo vendo? natural. Mas daí não é, a pessoa não vê que ela não tá consumindo só aquele pouquinho, é um pouquinho no creme que passa no rosto, um pouquinho que passa no coisa, é um pouquinho no não sei o quê, um pouquinho no shampoo, um pouquinho no sabonete. No final você tá exposto a um pocão, gente.
né? E são todos os dias uma dose, né? Exatamente. Imagina então, isso ao longo da vida. Exatamente. Então, ninguém para pensar, opa, o que eu tô usando, o que eu tô colocando pra dentro do meu corpo, né? Que é isso? O que eu tô colocando de alimento, o que eu tô colocando de produto, o que eu tô usando de produto de higiene mesmo, de sabão de lavar roupa. Questão, né, dos amaciantes, né? Que tem um monte de química ali dentro também, né? Produto de limpeza da casa. Então, assim, a gente está exposto a uma série de coisas. E que a gente, além de estar danificando o próprio corpo, a gente está danificando a nossa casa, que é a Terra. Nossa casa, quando eu falo planeta, a gente está danificando o nosso planeta. A longevidade do planeta Terra já diminuiu bastante, né? Desde que a gente começou. E pra gente falar de longevidade nossa, a gente também tem que ter um local onde a gente possa ser longevo. Possa viver, né? Verdade. Senão nós vamos ter que ir pra Marte. Eu gosto de pensar Não é assim, filme de ficção científica hoje, mas será que daqui a algum tempo? Mas quantos filmes de ficção se tornaram realidade? assim... Quantas eu falas ainda aqui no acho- podcast se tornaram realidade? Eu ainda acho que os filmes estão preparando a gente ainda para um futuro. Teorias da conspiração, mas tudo bem. O Hélio fala. Você tá certo. Quem sabe a gente ainda vai nadar com os avatares, né? Tudo bem. Eu gosto de pensar como se fossem 2 potinhos. E a gente vai acumulando selinho na vida, né? Então, assim, se eu faço atividade física diária, principalmente de manhã, eu vou ter aí, ganhar 5 selinhos por semana do lado do bem-estar. Eu fumo, eu fumo cigarro. Aí eu vou ganhar mais 100 selinhos do outro lado. Do mal-estar. do mal-estar. E aí a gente vai fazendo escolhas na vida e vai tentando equilibrar. Comer um fast food uma vez na vida, problema? Não, socialização, afeto, né? Por aí vai. Mas aí você tem que balancear, né? Contrabalancear aí entre os selinhos nos potinhos, entendeu? Como eu gosto de pensar. A gente vai fazendo essas escolhas durante a vida. Produtos químicos é uma escolha que a gente faz. Sim. Às vezes a gente nem sabe que tá fazendo uma escolha pro lado do mal-estar, mas também tem essas escolhas envolvidas. E eu acho que também é uma ideia bacana que você traz também, a coisa também de não pensar no radicalismo, né? Que isso é muito importante também, senão a gente vai para um lugar que também não é bom. Então eu gosto, algumas pessoas falam daquela conta do 80-20. Então se 80% do tempo eu estou me preocupando, né, em seguir um estilo de vida saudável, em ter, né, esse autocuidado, eu posso me dar o luxo em 20% do tempo de sair, às vezes, um pouco disso, né? Não quer dizer que eu não preciso comer fast food nunca mais na vida, né? Posso, mas é uma coisa eventual. Isso. Não uma coisa que eu vou toda semana lá no McDonald's comer um sanduichinho, né? Exatamente. Que é o equilíbrio, né? Com certeza. E Peraí que a gente pôs a Serena aqui. Perdeu o raciocínio. Bom, continue. A hora que voltar eu Não, volto. mas até tem um nutricionista que eu sigo, que eu falei pra você seguir. Esses dias ele fez um post falando isso, né? Alguém fez uma pergunta assim pra ele. Mas você tem alguma dica pra eu ficar 100% na dieta? Ele falou, a dica você não vai ficar 100% na dieta. Você vai ter Exatamente. momentos que você vai precisar sair. E a ideia é você planejar isso. Como você vai sair com inteligência? E também, às vezes, até a questão de a gente aprender a sair, né? Então, eu vou exagerar aqui, eu posso, por exemplo, aumentar o consumo de chás que favoreçam eu conseguir digerir melhor, por exemplo, eu vou ter uma alimentação hoje mais pesada. Então eu vou antes já tomar um chá de gengibre, que ajuda na minha digestão, depois eu tomo um chá de dente de leão, que ajuda, né, no processo de detox. Então, assim, tem estratégias que a gente pode ir aprendendo a usar também, né, no dia a dia, pra gente lidar com essas... Com equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio, né? Porque hoje em dia é tudo muito radical. E assim, tem se falado de envelhecimento e tudo mais. E aí a gente sabe, né, que envelhecimento tem a ver com mobilidade. Então, isso tem a ver com massa muscular. Por isso, a atividade física é muito importante. A alimentação, né? Porque o que você come estimula também a sua síntese proteica. Então, importante a sua alimentação. A saúde óssea, né? Que aí também tem muito a ver com a questão hormonal, né? Que você vai tendo envelhecimento, então você vai tendo queda de alguns hormônios, isso é natural.
Mas o que eu vejo muito hoje em dia é, por exemplo, vem um menino de 16 anos fazendo reposição hormonal. Eu falo, gente, aonde você precisa de reposição hormonal? Imagina o efeito desse hormônio lá na frente. Por quê? Muito que a gente vê, baixa testosterona no homem, até na mulher, está relacionado com obesidade, inflamação, sedentarismo, álcool, cigarro, né? Doenças secundárias. E tudo isso você pode manipular, você pode mudar. Então, tem muitas mulheres que vêm, minha testosterona tá baixa, o médico passou um gel de testo para eu usar. Eu falei, filha, sua testosterona é baixa? Primeiro que você é mulher, né? Segundo, porque você toma anticoncepcional há 15 anos, você quer o quê? Então, assim, tudo são escolhas. A sua solução não tá em tomar hormônio agora com 30 anos, né? E aí eu vejo que isso é muito comum, né? E isso daí eu falo, o impacto disso na vida adulta dessas pessoas vai ser péssimo. E sabe o que eu... Geralmente soluções práticas e soluções prontas, elas não duram muito tempo, né? A gente sabe que a gente não tem evidência para reposição hormonal assim prolongada por mais de 6 meses. Então, tem coisas que... nós estamos resolvendo uma coisa pontual aqui, olhando simplesmente um exame, né? Um sintoma. A gente não tá olhando todo o resto que tá chegando a causar isso, né? E às vezes olhando o exame sem olhar o estilo de vida. Exatamente. E daí, às vezes, eu teria muito mais impacto mexendo no estilo de vida do que mexendo no exame. Com certeza. Então, e eu acho que uma ideia importante que me veio quando você estava falando também, a questão que a gente vai mudar, gente. Não é querer parar no tempo e ficar com um corpinho de 20 anos o resto da vida. A gente tem que parar com essa loucura. Gente, o cabelo vai ficar branco, as rugas vão aparecer, a pele vai ficar mais flácida e tá tudo bem. Isso não é nenhum fim do mundo. Faz parte. Que bom que eu posso viver tudo isso. Que bom que eu cheguei até aqui. Sinal que eu tô aqui. Então, assim, a gente tem que parar com essa loucura de achar que tem que ficar com uma performance e um corpo de 20 anos. Então, com 70, eu vou demorar mais para pegar aquele controle remoto que caiu no chão. E tá tudo bem, não tem problema. Eu conseguindo pegar o controle remoto no chão, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, a gente vai ter limitações. E é interessante que a Ayurveda também traz um olhar nesse sentido, que essa questão do envelhecimento e do corpo que começa, vamos dizer, a ficar mais devagar, o nosso corpo que vai passando a ter algumas limitações que não tinha quando mais jovem, também é um mecanismo da gente começar a desapegar desse plano terreno. É um mecanismo também para a gente viver essa outra transição. O nascimento é uma transição, né? E a morte é uma outra transição. A chegada e a saída do planeta. Então, quando a gente chega, o que a gente é? A gente é mais dependente, a gente, né, tem mais limitações. E quando a gente vai embora, a gente também. Porque a gente tá aterrando, o outro a gente tá indo, né? Então, são processos e a gente tem que estar aberto para viver esses processos, para deixar a vida acontecer mesmo, com essas diferenças, né? Então, com certeza. Muito bom. A bisavó da Serena, ela fala: ninguém quer morrer cedo, mas ninguém também tá afim de ficar velho. Aí, como é que faz? Porque essa conta o episódio que é melhor envelhecer ou partir antes? Exato. A gente prefere envelhecer. E ela tem 94 anos, né? Uma senhora super... uma gracinha de senhora. Então, assim, filosofia simples, mas é a verdade, né? Profunda, na verdade. Essa filosofia. E aí, dentro da novo estilo de vida, vou puxar a sardinha pro meu lado, né, gente? Fortalecer a assoalho pélvico também faz parte. Com certeza. Ninguém quer ficar não é normal. Não, ninguém quer ficar aos 97 anos, 87 anos pegando o controle no chão de fraldinha. Então, gente, bora lá. Ó o planeta, vamos cuidar do planeta. Treinando, perdendo urina. Entendeu? Vai menos fralda no planeta, melhor qualidade de vida. Certíssima. Mas você sabe uma coisa, assim, de tudo que vocês falaram, faz muito sentido. E aí entra também o propósito de estarmos aqui neste canal trazendo informação. Porque como tudo na nossa vida,
a informação precisa chegar. Então, eu só sei que o produto de limpeza pode não fazer bem se eu tiver essa informação. E aonde está essa informação? Né? E as escolhas... hoje em dia, atividade física, todo mundo sabe. Bem ou mal, a maior parte sabe que é importante fazer. Pode não saber os benefícios reais, mas sabe que é importante, de alguma forma. Né? Comer bem? Talvez. Mas se a gente for pensar aqui... a gente ainda vive num planeta, eu não sei quantos bilhões de pessoas ainda passam fome. E aí a gente pensar nesse novo, né, na longevidade, é uma coisa ainda muito maluca, não é? Então. E a gente tem uma indústria por trás, né? É uma indústria que não tem interesse que a gente tenha acesso a essa informação. Exatamente. Né? Porque é uma indústria que quer vender. Né? Ela tá pouco se lixando se o planeta está se ferrando e se a gente está se ferrando. Ela quer mais é vender. Tá vendendo, tá bom. Né? E mais assim, eu falo que muitas pessoas que têm um conhecimento, sabe, escolaridade, às vezes vai falar de coisas de toxinas ambientais que é liberada quando você aquece, né, o plástico ou congela. Você fala dos malefícios, a pessoa olha assim, ai, tá bom, até parece. Entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas que, mesmo sendo tendo estudada, um grau de instrução, né? Tendo um grau de instrução, acha que não influencia em nada. Mas quem estuda, né, sabe do impacto que tem, né? Essas toxinas ambientais no nosso corpo. E nas doenças que você vê com mais frequência aparecer, entendeu? E que hoje a gente vê cada vez mais, né? Essas doenças autoimunes, essas doenças neurodegenerativas. Câncer muito, também. Né? Câncer, então, muito ligados. Então, a gente teve uma mudança até de perfil de doenças, se a gente for ver de 100 anos pra cá. Muito grande. E que tá muito condicionada a esse estilo de vida industrial, né? Que a gente passou a viver. Então, a industrialização foi bacana, mas em algum momento ali a gente meio que se perdeu. E a gente precisa achar esse gancho. Então, eu acho que até isso tá começando, sabe, Claudinha? Quando você fala, tá começando. Então, hoje a gente já tem algumas empresas que têm essa preocupação mais ambiental, tem essa preocupação com a procedência dos ingredientes daquele produto que ela tá entregando. E na verdade, esse nicho tá crescendo, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Pura Vida, né? Que é uma marca brasileira fantástica de produtos, foi comprada pela Nestlé. Por que a Nestlé teve interesse de comprar? Porque a Nestlé sabe que o calo dela tá começando a apertar. Ou ela começa a abrir um segmento para essa linha, para quem tá preocupado com o que coloca dentro do corpo, ou ela vai começar só a perder mercado, né? Então, essas indústrias que não pensam nisso estão começando a perder mercado. Então, elas estão começando... Né? E assim, isso faz muito sentido. É um risco, né, que se tem quando se compra uma empresa limpa, mas, né, de às vezes sujar a empresa limpa, mas mostra uma preocupação do outro lado. Sim, né? Porque assim, a Nestlé, essas marcas, né, eles fazem visitação pra nutricionista. Então a Nestlé me visitava, só que eu falava assim, gente, muitos produtos deles eu não indico, né? Não tem nem coragem, né? Não tenho nem coragem. E aí eles perguntavam, e aí, você gostou? Eu falei, olha, eu não trabalho com produto assim, tem isso, isso e isso que eu não indico. E aí o que eu percebi? Tanto que eu fiquei um tempo, né, sem receber visitação deles e tal. E aí agora eles voltaram. E aí eles voltaram com a linha bem clean label, sabe? Bem com uma pegada assim diferente. Que é eu falei, clean olha, label? que não tem essas toxinas. Ultraprocessados? Ultraprocessados. Então, eu falei assim, olha que legal. Então, eles já estão mudando. Né? Eles já estão mudando ali os produtos dele, colocando um produto mais, né, sem aditivos químicos, né, adoçante artificial. Então, eles têm mudado bastante. E eu vejo que muitas marcas que estão surgindo já vem com esse pensamento. E é uma coisa que eu acho que isso, a gente tem que aumentar o acesso à questão da leitura de rótulo. A gente tem que aprender a ler rótulo. A gente não sabe, nem a gente que é profissional não sabe ler, mas o que a gente tem que caminhar é para aprender a ler rótulo, né? Porque quando a gente começa a aprender a ler rótulo, a gente vai criando esse senso crítico. Sim. Então eu acho que o caminho vai escolhas muito por aí. melhores. Exatamente.
Alguém aqui tá querendo dar opinião também, né? Ela tá querendo falar. Ela tá já. querendo. Pior que ela tá mesmo nessa fase. Inclusive, essas decisões elas vão além da marca. Inclusive, a gente pode sim pressionar a política para exigir esse tipo de coisa, né? Em Brasília já foi proibido alguns tipos de. Que falam que é suco, mas não é suco, nem refresco, não é nada. É nada. Então, tem algumas pequenas medidas que a gente pode também... Nada não, é química. Ruim, dá ruim, né? Então, assim, a gente também pode exigir isso de parte política, né? Mas alimentação é um ponto, produtos químicos são outros, em questão de longevidade, atividade física é outro. Suplementação. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, de tanto que tá na moda, suplementação. Vocês acham que tem um excesso de suplementação? Vocês acham que a suplementação tá ok? Eu acho que em alguns pontos eu falo assim, que a gente não vive mais na floresta. Eu costumo falar muito isso para minhas pacientes. Eu falo assim, olha, a gente não vive mais na floresta. Então, o nosso corpício foi moldado por milhões de anos pra gente viver na floresta. Só que faz uns 100, 200 anos que a gente resolveu sair da floresta. Então, a gente vai pagar um preço por isso. Então, por exemplo, né, citar, por exemplo, a vitamina D. Hoje, a gente vê que tem uma grande parte que tem realmente menos de 20 de vitamina D. Eu não vou nem entrar em vitamina D menor que 20. Né? Por quê? Porque a gente vive um estilo de vida que a gente não tem exposição solar. Então, às vezes, a gente não vai ter como escapar disso. Porque mesmo que eu fale, olha, todo domingo eu vou fazer um compromisso comigo que eu vou lá tomar 20 minutinhos de sol. Mas não vai ser suficiente. Porque meu corpo foi feito para viver na floresta 7 dias na semana e eu não tô vivendo na floresta mais. Então, algumas coisas eu acho que realmente a gente não vai ter muito como escapar a depender da situação. Mas que hoje há um exagero que tá virando uma outra indústria, isso está. Com certeza. Isso com certeza de profissionais está. que tiram o alimento e te dá milhões de suplementações. Exatamente. E você vê se tem tá tomando 30 e que se cápsulas perde no esse dia. olhar para individualidade. Porque, por exemplo, eu, às vezes, realmente, eu não tomo sol nenhum. Fico lá no meu consultório, tarará. Agora, tem pessoas que estão trabalhando na rua, tem exposição ao sol. Sim. E daí, será que ela precisa de vitamina D igual eu? E assim, eu falo mais, Thaís. Aconteceu um caso que eu atendi recentemente. Ela veio uma moça de um médico, enfim, com uma baita suplementação, assim, gastava uns R$800 por mês para repor ali vitamina, mineral. E aí ela já estava tomando, sei lá, uns 6 meses e os exames continuavam iguais. E eu falei, gente, primeiro você tem que mudar a base, que é a sua alimentação, porque o nosso corpo é formado de células. Essas células são formadas de nutrientes que vêm do que você come. Então, se você não muda o básico, que é a sua alimentação... Que adianta, né? Entendeu? E aí, o que eu expliquei para ela? Eu falei, só para você entender, a camada da nossa célula é formada de gorduras, né? Então, tem ali gordura saturada, gordura polimono. A gordura saturada, ela é uma molécula mais dura. Se na sua alimentação você tem uma ingestão muito maior de gordura saturada, essa sua camada da célula fica muito rígida. Então, o nutriente não consegue penetrar a célula. Por isso que se fala de uma maior ingestão de gorduras boas, né? Que seria abacate, castanhas, chia, linhaça, o quanto que a gordura é importante, porque hoje também tem uma ode contra a gordura, né? Exatamente. Como se gordura fosse... E a gente precisa de gordura até para produzir hormônio. Daí a pessoa tem a testosterona baixa, mas não come nada de gordura. Exatamente. Então, assim, eu expliquei para ela o básico e aí... o que ela usava? Mas eu uso banha de porco pra cozinhar. Aí, na hora que eu fui ver a alimentação dela, eu falei, filha, você não ingere gordura polimono no seu dia a dia. Você tá tomando aí 6 meses, mas seu corpo não tá absorvendo nada disso daí. Então, primeiro, vamos mudar essa alimentação, deixa, né, essa suplementação de lado. E aí, com o passar do tempo, daqui 6 meses... a gente reavalia, vê o que melhorou, o que realmente precisa ser suplementado. Mas primeiro você tem que mudar o básico, que é a sua alimentação. E eu vejo que, gente, hoje em dia as pessoas vêm com a suplementação assim, absurda. Mas o básico elas não fazem. Que é a alimentação. De novo, soluções Exatamente. práticas e rápidas que não vão trazer, né? O objetivo final. Então, assim, suplementação, eu falo que algumas coisas são necessárias, né? Sim. Por exemplo, o ômega 3 também é muito difícil a gente ingerir pela alimentação a quantidade adequada. Mas algumas coisas é muito exagero, né? Sim. Totalmente desnecessário. Então...
Aí cabe muito também o bom senso, né? Como grandes indústrias também têm o interesse, o que a gente falou, de ganhar dinheiro e tal, e não só grandes indústrias. Hoje a gente vê também aí as modas em consultórios, né? De vender procedimentos desnecessários, e enfim. E aí dá tema de outro podcast. Mas a questão o equilíbrio, o hábito de vida. Então, eu vou procurar também um profissional que tenha um estilo de vida alinhado com o que eu penso. Sim. Né? Para que eu possa seguir, fluir nesse estilo, né? Aí, tá vendo? Aí a produção faz barulho e depois é a gente. Ficou vermelho. Então, eu acredito que, assim, a gente ter informação, trabalhar essa informação e buscar profissionais e se ligar a empresas, a grupos que esteja alinhado com esse estilo de vida. E parece que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai entendendo, mais vai mudando e não tem fim, né? É verdade. Mas a gente vai buscando esse crescimento. Mas é isso, gente. Ó, nós vamos gravar podcast até 100 anos. Tá? Contrato aí, posso assinar o contrato, Lucas? Porque pelo visto nós vamos durar bem. Assim espero. Obrigada, assim viu, seja. meninas? Obrigada. Cláudia.